Decisão 25, boa noite. A caminho das eleições, recebemos agora o debate entre Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal. O sorteio ditou que Rui Rocha terá a primeira intervenção, Mariana Mortágua ficará com a última. Boa noite a ambos, bem-vindos, bom debate. Rui Rocha, vamos começar pelo tema da defesa. O Governo acabou de pedir a Bruxelas a ativação da cláusula derrogatória nacional para aumentar as despesas em defesa, sem ser penalizado por incumprir as metas do déficit. A Iniciativa Liberal está contra tocar em áreas essenciais como a saúde para aumentar os gastos na defesa. Onde é que propõe então ir buscar o dinheiro para compensar o salto que Portugal precisa de fazer? Antes de mais, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite aos espectadores da CNN. Eu não tenho nenhuma dúvida que Portugal tem que alinhar o seu gasto com exigências maiores que a situação geopolítica internacional nos coloca nesta altura e, portanto, teremos que ir passo a passo aumentando o investimento em defesa. Creio que esse investimento, e isso também tem sido defendido, é um investimento que a prazo trará também vantagem económica a Portugal, porque são áreas tecnológicas aquelas onde podemos investir, onde a ligação entre esse investimento, a ciência, a economia, a academia, as empresas, pode trazer de facto grande vantagem a Portugal e, portanto, eu creio que é esse o caminho que deve ser seguido e que não há necessidade neste momento de fazer cortes em nenhumas áreas essenciais. Nós sabemos que uma iniciativa então, liberal... vamos buscar o dinheiro? Neste caso, eu creio que devemos recorrer, no sentido de fazer esse investimento que nos é pedido, aos fundos comunitários disponíveis para o efeito, eventualmente até reprogramando uma parte do PRR, que nesta altura está também muito atrasado, do 2030, recorrendo a outras formas de financiamento, porque esta é uma daquelas áreas em que estamos a falar da defesa de todos e da defesa da geração presente e das futuras gerações. Mas esses fundos serão sempre em detrimento de outros. Sim, mas, por exemplo, veja no PRR, nós temos de facto uma execução muito atrasada. Se não conseguirmos executar o PRR, e há uma probabilidade grande disso acontecer, perderemos esses fundos da mesma maneira no 2030. E há fundos específicos também da União Europeia previstos para esta matéria. Portanto, é uma daquelas áreas em que, pensando na defesa de todos, do momento atual e das gerações futuras, eu entendo que, com bom senso, não colocando agora aqui um objetivo que seja absolutamente inatingível, esse investimento faz sentido e trará retorno económico ao país em áreas determinantes para termos uma economia também diferente. Portanto, esse investimento pode trazer a capacidade de termos uma economia no futuro de mais valor acrescentado do que aquela que temos hoje. Mariana, já reagiu a isto numa ação em Beja? Acha que não faz sentido o Governo gastar mais dinheiro em armas, mas se a despesa for para qualificar as Forças Armadas, não necessariamente as armas? Bom, aí são decisões do Estado português, que já tem um orçamento e que pode fazê-lo. Eu não acredito que as Forças Armadas portuguesas não estejam e não sejam qualificadas. Boa noite, antes de mais, eu entrei logo diretamente a responder. O que nós não precisamos é de aumentar a despesa em armamento até ao limite que, neste momento, a Comissão Europeia exige, que são os 3% do PIB, o que significa duplicar a despesa em armamento de 4 para 8 mil milhões de euros. É o orçamento da educação. É o orçamento da educação que estamos a falar. Mas do valor oficialmente reportado em defesa, os tais 1,5%, há uma grande fatia que vai para pagar pensões dos militares e também para cobrir parte do orçamento militar da GNR. Acha que 0,9% daquilo que investimos em defesa é suficiente para qualificar as Forças Armadas? Mas o que está em cima da mesa não é qualificar as Forças Armadas. O que está em cima da mesa é o Estado fazer contratos para comprar mais armas e produzir mais armas. O que é, aliás, interessante é que a Iniciativa Liberal veja como perspectiva de modernização da economia portuguesa o Estado fazer contratos com empresas privadas. A notícia é que essas empresas são alemãs e são francesas e americanas, no limite. Podem não ser são portuguesas. Empresas portuguesas. Poderão ser. Se nós queremos investir em inovação, vamos investir em inovação. Se queremos investir em qualificações, vamos investir em qualificações. Investir em mais armas. Quando temos armas suficientes, quando a Europa tem armas suficientes numa deriva armamentista e militarista, não tem qualquer sentido racional e também não tem qualquer sentido Portugal aumentar o seu endividamento, emitir mais dívida, seja ela europeia ou não, e tirar fundos que são necessários à saúde, ao ambiente, à educação, aos serviços públicos, até à descida dos impostos sobre quem trabalha. Mas o investimento pode não ser necessariamente em defesa daquilo que está disponível. Ou seja, há várias coisas que podem nascer no setor da defesa, incluindo tecnologia. Não há aqui uma oportunidade económica para Portugal. Se falamos em tecnologia, vamos investir em tecnologia. Não vamos investir em armas. São coisas diferentes. Nós estamos a falar de despesa em armamento que é decidida pela NATO, ou seja, pelos generais Donald Trump, e decidida pela Comissão Europeia. Não estamos a falar sobre uma estratégia de modernização nem de industrialização da economia portuguesa, porque se a IEL acha
que o Estado tem uma palavra a dizer sobre a estratégia de industrialização da economia portuguesa, então vamos a isso. E vamos falar sobre transição ecológica, vamos falar sobre energia renovável, vamos falar sobre novas tecnologias. Não vamos, de repente, achar que é a produção de armamento que vai salvar Portugal, quando Portugal foi incapaz e não quis fazer os investimentos que tinha a fazer em áreas que são para nós prioritárias. Rui Rocha, queria acrescentar? Sim, eu queria acrescentar que creio que esta visão que a Mariana apresenta é uma visão limitada, no sentido em que nós não estamos a falar neste momento apenas de armamento, estamos a falar de tecnologia em termos gerais. Tecnologia, aliás, que é bastante importante para o país já neste momento. Enfim, nós temos uma orla costeira extensa, temos uma placa continental extensa, onde não temos tido a capacidade de preservar a integridade desse território que é nosso e, portanto, isso Mas o Bloco vai muito levanta mais. aqui um ponto válido. Se é realista acreditar que aquilo que está à disposição vai necessariamente para esse tipo de desenvolvimento e não para armas? Repare, eu estou apenas a dizer que a questão das armas não esgota aquilo que é o investimento que se pode fazer nesta área, que é muito para lá disso, a indústria dos drones, da cibersegurança, da tecnologia, que pode trazer valor acrescentado para a indústria em geral e para a atividade económica em Portugal. É muito mais do que armas, não é só armas. Mas quer dizer, nós temos que ter consciência do momento em que vivemos. E a Mariana enquadra-se naquelas pessoas que, quando foi da invasão da Rússia à Ucrânia, desvalorizou completamente essa possibilidade. Não, é verdade. Eu tenho aqui a evidência. A Mariana Mortágua, 3 dias antes da invasão pela Rússia, dizia que a guerra não existe. E, portanto, confiar nestas avaliações que já falharam também para a Ucrânia, no sentido de dizer que não há problema nenhum na Europa. Muito bem, Portugal está longe das fronteiras da Rússia. Mas e os outros países aos quais devemos solidariedade? Os Bálticos, a Finlândia, a Estónia. Nós não temos, como europeus, que manifestar solidariedade e estar disponíveis dentro das nossas possibilidades e promovendo também a nossa economia para sermos solidários com o perigo que Putin realmente representa para todos e que a Mariana, na altura, desvalorizou para a Ucrânia? Responder. Ainda aí ela apoiava a venda de vistos gold na Rússia para que a oligarquia de Putin pudesse levar dinheiro em Portugal e já eu denunciava a oligarquia de Putin. E em momento nenhum desvalorizei a invasão de Putin à Ucrânia ou a necessidade de apoiar a defesa da Ucrânia. O que digo é, número 1, a Europa gasta quase 3 vezes mais que a Rússia em armamento. A Europa tem superioridade em soldados, em aviões, em carros de combate, em fragatas. A Europa é uma potência militar. E quem diz que nós temos que investir mais em armas, em mísseis, em bombas, está a mentir. Na verdade, o que se trata é de uma indústria privada, em parte, estatal, noutra parte, que está de mão estendida a pedir contratos do Estado. E é surpreendente que a única visão que a iniciativa liberal consegue ter para o país, para um processo de industrialização e para fomentar a economia, seja ter a indústria francesa e alemã de armamento com a mão estendida para vir buscar os contratos do Estado português, que não faz ideia como é que vai pagar. Porque já agora vai ter que pagar também a descida do IRS para os mais ricos, porque como não sabe subir salários, deixa o IRS para os mais ricos. Vai ter que pagar a descida do IRC das grandes empresas, porque não sabe promover investimento, quer descer o IRC, e vai ter que pagar a descida dos impostos sobre o património imobiliário milionário, porque não sabe descer os preços das Eu queria casas. só fazer aqui uma nota sobre a questão dos vistos gold. Curiosamente, quando foi da votação na especialidade do plano do programa Mais Habitação, houve uma proposta sobre vistos gold. Quem é que votou a favor do fim dos vistos gold habitacionais? A Iniciativa Liberal. Quem é que votou contra essa proposta? O Bloco de Esquerda. Não manipulo o debate, porque eu há anos que me bato pelo fim dos vistos gold. Não aceito que o faça. As votações são manifestas. Não aceito que o faça sobre este tema. Não aceito que o faça. As votações são objetivas. Vamos virar precisamente para a habitação. Mariana, concordam no imperativo de resolver o problema da habitação, mas oferecem propostas antagónicas para solucioná-lo. O Bloco quer impor tetos às rendas, o que pode fazer com que proprietários vendam as casas que têm no mercado de arrendamento porque deixa de ser rentável. O que é que lhe garante que, uma vez vendidas essas casas, elas ficam no mercado de arrendamento? Bom, para já, há um argumento e um efeito que acho que ambos podemos concordar. Se vende mais casas, o preço à partida, há mais casas no mercado e mais casas disponíveis. Só isso tem logo um efeito positivo. Os tetos às rendas estão neste momento a ser prorrogados na Holanda e na Alemanha.
portanto, estão a ser prorrogados em países que não são propriamente... Aliás, a Holanda é um exemplo do liberalismo europeu, já que a iniciativa liberal agora rejeita o liberalismo dos Estados Unidos da América, esse já não é bom, nem o da Argentina, esse também já não é bom, agora é o da Holanda. A Holanda está a prorrogar a medida dos testes às rendas e a alargá-la. Na Alemanha há uma medida de tetos às rendas. Elas estão a funcionar, tanto que estão a funcionar que há governos que não são governos propriamente de partidos muito à esquerda, que estão a querer prolongar esses programas. E, portanto, eles protegem as pessoas porque baixam o preço das casas. Impedir que essas casas saiam do mercado para ir, por exemplo, ao alojamento local, faz-se limitando o alojamento local. Se as casas saem para o mercado de venda, tudo bem, aumentam as casas disponíveis. E eu tenho a certeza também Mas esse efeito é líquido? Claro que é. Caso contrário, eu não tomo por parvos os governos da Holanda e da Alemanha. Os dados recentes, por exemplo, nos Países Baixos, em 2024, mostram que os proprietários venderam 24 mil casas a compradores para a habitação permanente e só compraram 4 mil, o que pode indiciar um recuo da oferta para o mercado de arrendamento. Portanto, se as casas saem do mercado para irem para a habitação própria, quem não tem dinheiro para comprar uma casa não acaba por ter menos oferta à sua disposição para arrendar? 60 metros quadrados em Lisboa de arrendamento custam em média 1.300 euros. No Porto custam 1.050 euros. A maior parte das pessoas em Portugal ganham um salário entre 800 e 1.000 euros. Já não há casas para essas pessoas, porque as pessoas não os podem pagar. E por isso a ideia de que vão sair casas do mercado é falsa. Para a maior parte das pessoas em Portugal que trabalha e ganha um salário normal, de pessoa comum, o mercado de arrendamento não existe. É uma ilusão, porque a renda média está acima do seu salário. E isto é uma conta que qualquer pessoa consegue fazer. Até um liberal. O salário está abaixo da renda. Mas nós temos que conseguir baixar o preço das casas para que as pessoas possam aceder ao mercado de arrendamento. Deixe-me dar aqui a oportunidade de resposta ao Rui Rocha, quer rendas mais baixas através de menos impostos, certo. Mas aquilo que pergunto é, de facto, se não limitar os preços não pode contribuir para limitar a procura e manter o problema onde está. Bom, ao contrário do que a Mariana defende, os tetos de rendas têm sempre telhados de vidro. Nos sítios onde estas soluções foram tentadas, correram sempre mal e estão a correr mal. Eu trago aqui os exemplos de que a Mariana falou. Controlo de rendas agrava a crise imobiliária na Holanda. Depois de vários anos, a experiência em Berlim é um falhanço. Mas temos outros casos que a Mariana não falou. A questão, por exemplo, da Irlanda. Controlos de renda trouxeram uma crise mais profunda na Irlanda. Podemos continuar. Barcelona, de que a Mariana também não falou, e a Catalunha. Colapso do arrendamento na Catalunha. Esfumaram-se 58% da oferta e os preços sobem 5,5%. Sabe que isso foi desmentido na notícia? Mesmo, sim. A notícia a que a Mariana se refere é uma notícia que diz que em Barcelona os preços das rendas baixaram com o controle 6,4%. Mas não está dito, o resto que está na notícia, é que 80% dos contratos desapareceram, desceram a 80% dos contratos. E houve uma transformação do tipo de contrato que passa a ser utilizado para arrendamento de curto prazo, com menos garantias dos arrendatários. Portanto, houve mais 45% de arrendamento de curto prazo. Na Suécia, o controle de rendas não funciona. E, portanto, aquilo que nós temos neste caso é uma proposta cuja consequência seria, na melhor das hipóteses, para quem já tem casa arrendada, no curto prazo, uma baixa do custo desse arrendamento. Mas para todos aqueles que estão à procura, seriam menos opções. E teria uma consequência que também está detalhada em vários estudos, eu trouxe aqui um. Controle de rendas prejudica gerações futuras. Ora bem, o que é que isto quer dizer? É que quem está à procura de casa tem menos opções. Portanto, isto é um ataque direto, nomeadamente aos jovens de Portugal, se esta medida alguma vez fosse no incentivo posta em prática. fiscal para facilitar a construção. Como é que isso resolve a carência de agora e permite baixar os preços e levar a que as pessoas encontrem casas que efetivamente consigam arrendar? O que é que nós temos que fazer? Construir, construir, construir. Mas construir isso leva tempo. Claro, construir mais depressa e construir mais alto. Essa é uma solução de médio prazo. Para isso, nós temos a proposta de descida do IVA da construção, que é decisivo para que projetos que hoje não avançam porque não são rentáveis devido ao custo fiscal, possam avançar. Estamos a falar de casas para a classe média. Temos que simplificar, acelerar o licenciamento. Não é aceitável que em Portugal, meses
ou anos seja a demora normal para licenciar a construção de uma habitação. Olhemos para a solução de mais curto prazo, arrendamento. Existem hoje em Portugal dezenas de milhares de habitações que não estão no mercado, que estão vazias. Do ponto de vista do Bloco, o que se deveria fazer, provavelmente no limite, era expropriar essa habitação. O que nós dizemos não. Baixe-se a tributação. Diga-se aos proprietários que têm uma vantagem fiscal que hoje é cobrada de forma elevada e, portanto, se passe a tributação de 25%, que é a base de tributação de hoje, para 15%. Diga-se aos proprietários que vale a pena pôr habitação. E faça-se também mais duas coisas. Que se mexa na questão da justiça. Que o risco de arrendar é um risco que hoje está incorporado nas decisões de não trazer casas para o mercado. E, portanto, mexa-se na justiça para que a justiça seja mais rápida. Faça-se ainda uma outra coisa para terminar. São os devolutos e os abandonados do Estado. O imobiliário do Estado que hoje está a consumir recursos, que não está ao serviço das populações. E, portanto, com estas medidas, no curto e no médio prazo, é possível trazer habitação para o mercado. Nós estamos de acordo sobre a necessidade de construir. A diferença é que a Iniciativa Liberal defende construção de casas para ricos. E as pessoas já não conseguem pagar as casas que estão a ser construídas, para além de que essa é uma resposta para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Eu lamento informar, mas nós às vezes precisamos de tocar um bocadinho a realidade. A maior parte dos jovens hoje não conseguem encontrar uma casa, não conseguem aceder ao mercado de arrendamento, não conseguem comprar uma casa, não conseguem sair de casa dos pais, têm que emigrar porque não conseguem pagar a casa, não conseguem ter outras despesas, estabilidade na vida, carreira, família, porque não conseguem pagar a renda da casa. Os contratos, lamento informar, Rocha, já são de muito curto prazo, por isso é que as pessoas estão a ser expulsas de suas casas e não podem ter a estabilidade de um contrato de longo prazo, e nós precisamos de uma medida que baixe o preço das casas agora que não para funcionou quem em lado nenhum, ganha Mariana. 800 mil euros. Não funcionou em lado nenhum. É inacreditável o esforço a que a Iniciativa Liberal se dedica, e não só representantes do setor imobiliário e os seus defensores, para tentar desacreditar uma medida que é tão má ou tão boa que governos com partidos liberais na Holanda defendem, aprofundaram e querem prolongar. E que não trazem resultados. E querem prolongar. Tanto trazem resultados que os preços em Portugal, onde vigora um modelo liberal, tal como defendido pela Iniciativa Liberal, aumentaram 4 vezes os da zona euro. Portugal tem o pior rácio. Isto é o resultado da política de liberalização. Isto é o resultado da política liberal na habitação. Portugal tem o pior rácio entre os rendimentos das pessoas e o preço das casas. As pessoas não conseguem aceder à habitação. E por isso, nós devemos olhar para aquilo que está a ser bem feito nos outros países. Os tetos nas rendas funcionam e fazem falta a Portugal. Não funcionam de todo. Deu aqui vários exemplos. Não funcionam de todo. Lançando aqui uma questão mais política, da mesma forma que costuma acusar a Iniciativa Liberal de encontrar na descida do IRC o desbloquear da economia. Não está a ver esta medida como uma bala de prata para resolver o problema da habitação? Não, eu acho que é preciso construir. Acho que é preciso reabilitar património público e é preciso descer o preço das rendas já. E os tetos às rendas servem para isso. Já agora, posso apresentar, não tenho tempo para isso, uma lista dos benefícios fiscais que já existem neste momento. Reduzir impostos, construir e, enfim, ficar à espera que o problema se resolva é aquilo que une a Iniciativa Liberal aos governos do PS, aos governos do PSD. E o resultado é a maior crise de habitação que nós vimos. E são incapazes de apresentar uma medida diferente. Rui Rocha, a taxa para os rendimentos prediais em IRS, para alguém que queira fazer um contrato a 10 anos, não é 25%. Eu disse que é a taxa de base, a taxa de entrada. 10%. A taxa para quem quiser fazer um contrato de 20 anos. Então faça-se a taxa de entrada de 15%. Qual é o problema? Se o Rui Rocha quer fazer uma taxa de 5% para contratos de um ano, então o que está a dizer é que quer, mais uma vez, a habitação precária que nós já temos. Não, o que eu estou a dizer é que a taxa de entrada, já que temos esses exemplos da habitação a mais longo prazo, o arrendamento não a mais longo prazo, resolveram nada. Deve-se baixar a taxa de entrada para que haja esse incentivo. Não resolveu nos outros casos e vai resolver neste. Sobre questões que não resolvem, de facto, os tetos de renda são a evidência. Vai-me dizer que o aumento dos preços agora é porque já há tetos às rendas em Portugal. O caso está... Neste momento, nós temos rendas congeladas, como a Mariana sabe. Temos ainda cerca de 150 mil habitações com as rendas congeladas. E, portanto, sim, nós temos já congelamento de rendas em Portugal. Isso é uma das condições que leva depois a que tenhamos, enfim, esta estagnação do mercado de arrendamento também, que ninguém resolve e ninguém quer resolver. Agora, os tetos de renda, obviamente, Mariana, não são... As rendas mais... Mariana, eu não interrompi. Não, eu não interrompi. tem razão. E, portanto...
caso holandês que a Mariana fala tanto, igual a tantos outros. Ou seja, a oferta desce no mercado de arrendamento, listas de espera longuíssimas, de 10 anos, 12 anos, em muitos sítios, para ter uma habitação, porque o mercado fica completamente rarefeito. E, portanto, estas são as evidências a prazo, melhora no início para aqueles que já têm casa, arrendada, e a partir daí é um desastre, Mariana. É um desastre do mercado de arrendamento para todos. E, portanto, sobretudo para os jovens de Portugal, se alguma vez esta medida fosse tomada. Vamos virar para pagar a casa. Vamos virar para a saúde. Rui Rocha defende um sistema universal de acesso à saúde em que o Estado paga tratamentos no privado e no setor social, não apenas assegurar o público. Isto, no fundo, é um sistema de vouchers disfarçado? Não, não é. Mas nós não podemos olhar para a situação da saúde que temos hoje sem fazermos, e que propomos, sem fazer um diagnóstico sobre aquilo que temos hoje. E onde é que sucessivos governos, nos quais a Mariana teve também influência, nomeadamente durante a geringonça, levaram a saúde em Portugal. Onde é que nós estamos? Uma situação caótica nas urgências, que já vem também dos governos de António Costa, portugueses sem médico de família, 1.500.000, 1.600.000 recorrentemente, listas de espera para consultas e para cirurgias, muitas muito para lá do tempo aceitável e do tempo legalmente admitido. Quero perceber como é que funciona na prática a aplicação mas este diagnóstico é importante, porque o Bloco de Esquerda tem uma responsabilidade nesta matéria, porque houve um ataque claro até a soluções que funcionavam, como as PPP da saúde, que eram uma solução reconhecida pelas entidades oficiais como vantajosa para os portugueses. E, portanto, este é o diagnóstico. E a pergunta é, podemos continuar neste caminho? Continuamos a aceitar uma saúde para 3 tipos de portugueses diferentes. Uma, que são os funcionários públicos que pagam para ter a ADSE e, portanto, podem escolher. Outra, para aqueles que têm seguros de saúde, podem pagá-los e podem escolher. E outra, para os outros, mais desfavorecidos, sem recursos, que não podem escolher e que ficam limitados no seu acesso à saúde, a este sistema, que é um sistema já não universal de acesso, mas de listas universais. Mas então, os portugueses escolhem o seu próprio subsistema? A nossa proposta é, e é uma proposta baseada na realidade, que os portugueses possam escolher onde é que querem ser tratados. Para alguém que tem um problema de saúde, não importa se a entidade é privada, pública ou social. O que é que isso importa? O que importa é uma solução. Portanto, nós temos que evoluir para uma solução que dá condições para que 10 milhões de portugueses possam ter um acesso melhor à saúde. De outra maneira, continuaremos com remendos. O orçamento da saúde tem aumentado sucessivamente. O SNS continua a apresentar fortíssimas carências do ponto de vista da sua produtividade e a escolha é: aceitamos isto como inevitável ou defendemos uma solução que é uma solução testada, por exemplo, na Holanda e na Alemanha? Para mas nós, deixe-me questioná-lo. Já dou a palavra à Mariana Mortágua. Deixe-me só fazer esta mas questão. eu creio que os portugueses lá em casa, que ficam à porta do centro de saúde e à porta da urgência, não acham grande graça ao caminho que foi feito no SNS. Uma prospeção no mercado para saber se os privados estão interessados neste modelo? Eu entendo. Eu percebo a pergunta. Nós estamos num momento em que uma decisão desta natureza tem a mesma relevância que teve no princípio a constituição do SNS ele próprio. Foi difícil. Houve quem estivesse contra, houve quem lutasse, houve quem quisesse outros modelos. Nós temos, como sociedade, que dizer que é o momento de tomar decisões. Mas e não sabe convocar se os todos. privados estão interessados. Eu tenho que acreditar que é um processo difícil, mas é um processo em que todos estarão comprometidos para trazer soluções de saúde aos portugueses, que penso que no final todos queremos. Mariana Mortágua, o Rui Rocha tocou aqui no número. O volume de dinheiro na saúde em Portugal está nos 30 mil milhões de euros, 16 mil milhões já vão para o SNS. Em paralelo, temos dados que mostram que os portugueses estão a subscrever cada vez mais seguros de saúde. Aumentou 17% no ano passado, já depois de um aumento de 18%. Vamos em 4 milhões de portugueses com seguro de saúde. Tudo isto não mostra que, de facto, há um problema com o modelo atual e que é preciso pensar em soluções talvez mais criativas? Sim, há um problema e é preciso soluções criativas. Eu rio-me porque Rui Rocha consegue, sem se rir, citar a Holanda como um país sensato, segundo Rui Rocha, no modelo de saúde, mas que aparentemente anda a prolongar e a apoiar um modelo de tetos às rendas, segundo os fantasmas da iniciativa liberal, um juízo crítico sobre as irracional e que não é por ser a Holanda que é bom ou que é mau. O que funciona é bom, o mercado. O que não funciona é mau. É tão mau que está a ser prolongado e que os preços estão a baixar. Mariana, não consigo que apresente um modelo que funcione. Mariana, na saúde. Vamos continuar. Um exemplo, se a Mariana me apresentar um modelo na saúde, um modelo na habitação, em que as suas medidas funcionaram, eu estou disposto a discuti-lo. Agora, não nos peça que sejamos fechados ao ponto de dizer que só porque é da Holanda é bom ou mau. Não, nós olhamos e obviamente interpretamos. Se a Mariana me disser um exemplo que funcione, eu estou disposto a discuti-lo. Nós temos as casas mais caras em relação aos salários, das casas mais caras em relação aos salários do mundo. O seu modelo,
que é de liberalizar as rendas, de liberalizar todo o mercado de arrendamento, de criar benefícios fiscais, uma rede deles, não Isso aí já é mais funcionou. discutível. E a prova que não funcionou é que os preços em Portugal subiram 4 vezes os da zona euro, que são países que, na sua maioria, têm formas de controlar rendas e de regular o mercado de habitação, coisa que Portugal abdicou de fazer e errou. E, portanto, agora sim, temos que olhar para os melhores exemplos, na Alemanha, na Holanda, na Catalunha, e ter em Portugal um modelo que permita baixar o preço das casas para um valor que as pessoas possam pagar. Sobre o SNS, eu esperava, ou não esperava, vir na véspera do 25 de Abril, ouvir o Rui Rocha dizer que, tal como foi preciso criar o SNS, e se tomou uma decisão para criar o SNS, que é provavelmente a decisão mais importante que a nossa democracia tomou, agora é preciso tomar uma outra decisão, que é destruí-lo, que é acabar com o SNS, acabar com o modelo de saúde pública em Portugal. Nós temos duas visões diferentes sobre saúde. Eu defendo que deve haver um serviço público, universal, em que toda a gente tem acesso ao mesmo tratamento, independentemente do dinheiro que tem. E acho que isto é uma condição de igualdade e democracia. Mas hoje o Rui não Rocha... mas hoje não tem, Maria. Claro que não. Mas hoje Claro não que tem. não. Mas exatamente isso nos diferencia. É que eu quero investir no SNS para que o SNS seja isso e cumpra o seu propósito. O Rui Rocha quer pegar nesse dinheiro e entregá-lo e pô-lo na mão do privado. E qual é a estimativa que tem para chegar a esse momento? A partir do momento em que ele está na mão do privado, acabou a ideia de igualdade no acesso à saúde. Eu sei que não gosta de falar dos Estados Unidos da América, mas é o maior exemplo de um modelo privatizado de saúde, em que quem tem dinheiro pode aceder. Aliás, nós em Portugal temos um reflexo disso. O SNS continua a ter orçamentos cada vez maiores e cada vez mais dificuldade de resposta, em parte porque uma parte deste modelo foi... Porque entraram estas lógicas do privado dentro do SNS. Temos cada vez mais portugueses a subscrever seguros de saúde. Isto não mostra que eles não querem saber quem é o prestador, simplesmente querem um acesso rápido. Mais ou menos, porque quando há doenças graves, quando há especialidades muito caras, é para o SNS que as pessoas vão. As PPP, quando acaba o plafond, é para o público que mandam, tal como fazia a PPP de Braga. Mandava isso é totalmente falso. utentes para o São João, mandava utentes para Gaia. Totalmente falso. Portanto, nós só conseguimos ter um serviço universal se ele for integrado. O Estado pode fazê-lo, mas para fazê-lo bem, e hoje não está a fazê-lo bem, tem de parar de ser drenado pelos recursos privados e conseguir investir numa rede pública. O facto de eu defender um SNS público, que é respeitar a decisão da nossa Constituição e do 25 de Abril, não quer dizer que eu defendo o SNS como ele está hoje. Eu quero um SNS moderno. Eu quero um SNS com capacidade de resposta. Eu rejeito o modelo que nos diz que se nós entregarmos a saúde aos bocados a empresas e grupos privados, o problema fica resolvido. Porque não fica. E eu rejeito essa ideia que a saúde deve ser um negócio. Sim, enfim, as posições são diametralmente opostas. Eu não consigo ouvir nunca de quem tem esta visão a estimativa, afinal, então quanto é que é preciso para que o SNS... O modelo da Holanda é mais caro que o português. Eu pergunto, mas quanto é que é a estimativa? E já agora uma correção também. É que no modelo das PPP, se houver uma transferência indevida dos doentes, que não esteja, portanto, de acordo com aquilo que foi contratualizado, há penalizações. E o que foi contratualizado é que o hospital público não há contrato. Mariana, aceita todos. A opinião que tenho, o conhecimento que tenho direito das situações, é que a contratualização foi exigente e tinha um conjunto de indicadores alargadíssimo. Muito mais, aliás, do que aqueles a que os hospitais públicos respondem. E que essa contratualização previa que, se houvesse transferência indevida, essa transferência era duramente penalizada. Portanto, eu não quero crer que o Estado português tenha feito algum tipo de contratualização que não fosse a que devia, e não tenho notícia disso. Só quero dizer é que, portanto, essa ideia e esse mito de que havia transferências à la carte quando as PPP não queriam tratar doentes, isso é completamente falso, não está previsto nos contratos e, se por acaso aconteceu, as PPP deviam ser duramente punidas. Aliás, como seriam duramente punidas se não tivessem as urgências abertas. E é por isso que as urgências estavam sempre abertas. Outra coisa é o sistema do SNS. Outra coisa, o que está aberto é o que acontece no SNS, em como o utente não importa, os portugueses não importam, importa o sistema virado para si próprio, as grávidas do país ficam à
espera, ficam à porta e depois ainda temos uma Ministra da Saúde a dizer a culpa é da grávida que teve a criança no corredor, neste que é modelo inadmissível. consegue fazer que os privados fiquem obrigados a cumprir os tratamentos mais caros? Naturalmente, isso faz parte do sistema, ou seja, a cobertura de cada subsistema que nós queremos criar para que as pessoas possam escolher é uma cobertura replicada do SNS atual, com todas as garantias de que o nível de tratamento é o mesmo e não há qualquer possibilidade de recusar as pessoas. As pessoas é que decidem em que subsistema se inscrevem. E depois o financiamento é feito pelo Estado de acordo com a previsão do nível de doença da população. E, portanto, o financiamento segue as pessoas, é por pessoa, não é por tratamento. Portanto, aqui o que é fundamental é dizer o seguinte: se nós não tivermos liberdade de escolha e se não tivermos concorrência, os incentivos não se alinham no sentido fundamental, que é o sentido de tratar bem as pessoas. E já agora uma outra coisa, é que no sistema que nós propomos, há todo o incentivo a fazer medicina preventiva e a tratar cedo as pessoas, porque como é cada subsistema que suporta os tratamentos, se tratar mais cedo, tem menos custo. Se fizer medicina preventiva, tem menos custo. E é assim que se trata da saúde em Portugal. Tenho um minuto para si, Mariana Mortágua, para equilibrar. Não, para já é o contrário. No privado há um incentivo para fazer mais e mais e mais e tratamentos mais caros e mais caros e mais caros, até porque é o Estado que aparece para pagar no fim. Mas é porque o modelo que defende, deixa-me terminar, Mariana. O modelo que defende não é isso que estamos a defender, é um não modelo por em que o médico, privado não é por passa a tratamento. conta e o Estado paga a conta. Não, está errado, Mariana. O Tribunal de Contas disse sobre a PPP de Braga: o parceiro público tem subordinado o volume de cuidados hospitalares prestados aos utentes às restrições orçamentais. O racional desta estratégia, que relega para segundo plano as necessidades efetivas da população servida pelo hospital, não é de fácil percepção. Disse também que a produção não se tem subordinado às necessidades da população, o que levou a um aumento das listas de espera e dos tempos de espera. Nós queremos um SNS público e sabemos que há muita coisa para fazer para isso. A ideia de que nós partilhamos o SNS e que pagamos os cuidados e os lucros do privado por cima, porque estes grupos têm os seus lucros, é uma ideia falsa. Esses são sistemas mais caros, mais partilhados, que dão enorme poder negocial aos privados. E depois acontece o que aconteceu na pandemia. É que vem um privado e, quando não houver público, vem dizer: querem este tratamento, agora vão pagar o que eu quiser. É mais caro e pior para as pessoas. Aliás, a Iniciativa Liberal não diz como paga isto, como não diz como paga nada do seu programa. Mariana, absurdo deixa-me só fazer um de comentário. cortar mas a Mariana tem a palavra final. Um partido que apresenta um programa de nacionalizações que só ali tem cerca de 40 mil milhões de encargo direto para o Estado, não pode vir fazer comentários sobre o programa de nenhum partido, Mariana. Peço desculpa. O meu programa de nacionalizações tem a última palavra. Ter as duas maiores cotas na EDP e na REN custa o que a reforma da IEL custa em um ano. Num ano de reforma fiscal do IRC da IEL, pagamos as maiores cotas ao preço de mercado da EDP e da REN. E mais, acho que nunca ninguém escrutinou o quadro que a Iniciativa Liberal, o próprio Rui Rocha, trouxe para um debate com Paulo Raimundo. Mas eu tive a oportunidade de o fazer. Para pagar este absurdo de descidas de impostos aos mais ricos, diz que vai cortar 1,5 mil milhões, 1.500 milhões em funcionários administrativos. Eu fiz as contas, isso queria dizer cortar 102 mil funcionários administrativos. Há um problema, é que só há 92 mil funcionários administrativos no Estado. É aquele trabalho invisível de atender o telefone. Depois, a IEL diz, só para terminar, diz que ainda quer cortar mais 1.500 na reorganização do Estado. Já não tem funcionários administrativos para cortar, imagino que vá aos auxiliares. São 188 mil auxiliares, 70%. Tem de dar uma resposta rápida, Rui Rocha, porque a Mariana Mortágua tem de acabar. Auxiliares. É um bulldozer, onde não é um nós queremos cortar em todas as duplicações, redundâncias, na burocracia, não é redundâncias, em tudo é com aquilo que todos. aflige os portugueses. Não sobra nenhum. E aquilo que nós dizemos é que o Estado desta vez tem que fazer um pequeno corte de 1% ao ano, Mariana, para aliviar as pessoas, as famílias e aliviar as empresas, porque tem suportado em todos estes anos que têm decorrido esta deriva totalitária de dizer às pessoas: têm que suportar um Estado que é ineficiente. E nós isso não aceitamos. Mariana, última palavra. A última palavra é esta. A Iniciativa Liberal não conseguiu explicar as suas contas. Quer cortar em funcionários administrativos mais do que o número atual de funcionários administrativos, depois ainda vai buscar mais 1.500 milhões, 70% de todos os auxiliares, e ainda diz que vai cortar mais 2 mil milhões no setor empresarial do Estado. Eu não sei como é que vai fazer e desconfio que o Rui Rocha também não sabe. Uma boa noite a ambos, boa campanha. Os debates eleitorais regressam à TVI, CNN Portugal e às outras estações já na segunda-feira, com frente a frente Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima noite. Fico com a CNN.